Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o António Capelo. Olá, António, viva, seja bem-vindo Olá, e obrigado por viva, ter viva. aceitado este convite. O António dispensa apresentações, toda a gente o conhece, é ator, é dramaturgo, é professor de teatro. Ah, Foi meu professor, foi meu encenador há muitos anos numa peça chamada A Mandrágora, do Maquiavel, que eu gostei muito de fazer, e é por aí que eu começo. Capelo, o teatro foi para ti uma vacina? Não, para mim foi um vírus. Ok. E não arranjaram a vacina, percebes? Portanto, foi um vírus que apareceu há muitos anos e os homens, ao contrário do que fizeram agora, que foram a correr à procura da vacina, não encontraram a vacina para este vírus. E é um vírus terrível que nos apanha e depois nunca mais nos larga. E estou convencido que nunca mais vai largar até ao... Não vou morrer deste vírus, mas vou morrer com este vírus, né? Pronto. Eu percebo muito bem. É engraçado que tanto o Pedro Eiras como a Ana Luísa Amaral também falaram da poesia e da literatura como um vírus, E não uma vacina, e pois. não como uma vacina. Eu acho piada, porque são maneiras. Porque eu criei este site a pensar num determinado tipo de vacina, pá, uma coisa que imuniza contra uma série, por exemplo, xenofobias, homofobias, chama coisas do género. E depois, à medida que fui conversando com as pessoas, fui percebendo que cada um tinha a sua concepção de vacina de pensamento. E essa é a pergunta que eu te faço a seguir. O que é que tu achas que pode ser uma vacina de pensamento? Eu acho que pode ser muitas coisas que têm a ver, basicamente, com a tua vida social e com a maneira como tu te relacionas com os outros. Um, Porquê? Porque tu, ao longo da tua vida tu vais aprendendo a relacionar-te com os outros de uma maneira muito mais sadia do que aquela que, em princípio, te foi impingida, digamos assim, numa espécie de educação um, que tens na tua infância, ou que tiveste na tua infância, principalmente se tu és educado ainda antes do 25 de Abril. Não é? E, portanto, há depois um caminho e uma vacina que é preciso ir tomando, que é preciso tomar ciclicamente, porque há uma série de preconceitos que se deparam contigo, com os quais te deparas, que tens que saber lidar com eles de maneira diferente e que têm a ver com isso que dizias há pouco, a xenofobia, o racismo. Hoje até questões como a liberdade são postas em causa. Mas há para mim uma coisa que é fundamental, que é um vírus que toda a gente devia tomar, que tem a ver com a memória. Memória. Certo. As pessoas têm muito pouca memória e, portanto, deviam, de alguma maneira, ser vacinadas para terem mais memória sobre aquilo que é a sua vida, a vida dos outros, a vida em sociedade e a maneira como elas se relacionam e vivem em sociedade umas com as outras. E, portanto, a questão da memória é fundamental para não esquecer o que foi e que não pode voltar a ser. Não é? Portanto, quando nós hoje em dia dizemos, pá, andamos a discutir questões como a liberdade, isso é algo que para mim é absolutamente inconcebível. É uma conquista, é uma coisa contra a qual eu acho que não deverias ser vacinado mais. Bastava uma vacina na vida para ficares completamente Imunizado. inoculado, né? Imunizado, né? Mas não, parece que não. Parece que há aqui coisas que são cíclicas e que parece que o ser humano não tem memória e, portanto, as coisas voltam a vir ao de cima e tens que voltar a lutar por elas, por essas coisas que parece que já estavam conquistadas e afinal não estão nada conquistadas. Portanto, temos que ser, infelizmente, ciclicamente vacinados contra coisas que são fundamentais, né? A liberdade, a justiça, que é outra coisa que hoje em dia temos que ser, né? Temos que ser vacinados, porque a justiça, quando vives numa sociedade onde não tens, não, sentes que a justiça não é digna, não é um padrão que de alguma maneira democraticamente se equilibra na relação com toda a gente, tu não consegues ter, não é possível discutir uma sociedade onde o conceito de justiça não está impregnado e não sentes que ele está de alguma maneira distribuído de uma forma equitativa, né? E portanto estes valores que são fundamentais infelizmente temos que ser ciclicamente vacinados
porque não há pelos vistos, parece que não há uma vacina que resolva isto de uma vez por todas. E a pergunta seguinte é óbvia, então o que é que tu achas que as pessoas hoje devem tomar? Que sugestões é que tu dás no sentido de contribuir para esse reforço? Que reforços, usando esta metáfora da vacina, que reforços é que tu sugeres que tomemos? Eu acho que há um reforço que é fundamental: educação, educação, educação. Não é? Que esse parece-me que é fundamental. E, portanto, e é quase como se fosse uma espécie de alicerce. Digamos, é como se a educação fosse uma vacina que, de alguma maneira, poderia vir ajudar a resolver todas as outras. Não é? Como se fosse uma coisa sólida, sobre a qual é um alicerce sobre o qual tu podes depois construir coisas. Por exemplo, eu digo muitas vezes isto, eu vou muitas vezes ao Brasil, e o que eu sinto no Brasil, o que eu sinto frequentemente no Brasil, é que, de facto, a educação é um bem essencial, mas que não está distribuído e, portanto, depois reflete-se em tudo o que nós reconhecemos numa sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. E em Portugal, infelizmente, isso ainda persiste. A ideia de que, se tu não tens uma educação sólida, tudo sobre isso depois não podes construir nada. Né? E, portanto, esse para mim seria o primeiro conselho, o conselho de que as pessoas devem estar sempre, permanentemente em formação. Não falo, obviamente, só de formação académica, como é óbvio, né? Embora essa seja fundamental num determinado momento da tua vida, mas depois, permanentemente estarem atentos, a aprenderem, a perceberem que a vida, constantemente na vida, se está a aprender, a reeducar, a educar, a reeducar e a aprender. Porque, por exemplo, tu hoje levantas questões que há uns anos tu não levantavas, não é? Os jovens de hoje chamam-nos a atenção de uma série de coisas que nós achávamos que não existiam, mas que na verdade existem, não é? Voltar a falar de xenofobias, de racismos, Questões ambientais, questões do clima. Cultura, tudo isso, voltar a falar disso tudo, é porque os jovens nos andam, as questões ambientais, os jovens nos andam sistematicamente a chamar a atenção e, portanto, nada disso estava resolvido ainda. Nada disso está resolvido ainda. E, portanto, nós temos que nos educar para resolver isso, ainda hoje também. Precisamente, e, portanto, nós, enquanto professores, também temos aqui a nossa função. Pronto, tu és professor de teatro e eu aprendi imenso contigo. Ainda há pouco, off the record, estava-te a dizer que foi graças a ti que comecei a ler Saramago, no Café Luso. Foste tu que começaste a falar do Saramago. O chato de Saramago, sim. Não, mas pá, eu na altura lembro perfeitamente, aquilo para mim foi uma enorme vacina, porque eu nunca tinha lido Saramago e gostei muito de o conhecer e, sobretudo, a maneira como tu falaste. Isto já foi há 30 anos atrás, ou coisa que vale. E também aprendi muito, por exemplo, as peças de teatro que tu me foste sugerindo, até autores de cinema. E há aqui, neste canal que eu criei, também há aqui um lado voyeurístico, sou franco, que é também tentar perceber um pouco quais são as preferências das pessoas, quais são as referências. E é nesse sentido que eu também criei a ideia das vacinas de pensamento. E por isso pergunto-te, autores que tu queiras falar que foram marcantes, livros, filmes, tu quiseres. Há fases há fases na vida que tu, não é? Essa fase, por exemplo, do Saramago, a minha relação com o Saramago é muito teatral. É muito teatral porquê? Porque o Saramago tem aquela escrita quase... Oral. Sim, quase oral, porque se tu não lês em voz alta parece que não percebes. Precisamente. Aquilo não tem pontuação, ou tem uma pontuação muito reduzida e, portanto, se não leres e não interpretares em voz alta, quer dizer, se não olhares para o texto com os olhos e a atenção de um ator, tu acabas por não entender. E é isso que caracteriza o Saramago. Há muita gente que diz, eu não consigo ler Saramago, é muito chato, tem uma escrita... É porque as pessoas, eu digo sempre, lê em voz alta. Se conseguires ler em voz alta, vais ver que percebes. É como ler galego. A escrita galego parece muito complicada. Começas a ler e parece que rapidamente crias ali uma memória também, uma memória com a tua própria língua, mais antiga, mas não deixa de ser a tua língua. Portanto, há autores que em determinados momentos da vida são importantes, e até porque estás a fazer determinada coisa. E o teatro, evidentemente, é uma escola muito importante para isso. Eu costumo dizer que o teatro a mim ensinou-me tudo. Né? Também ensinou a ler Saramago, nessa perspectiva. Né?
Por exemplo, quando tu dizes que todo o texto dramático é poético, por exemplo, é evidente que numa fase em que, de alguma maneira, eu discuto isso para mim próprio, por exemplo, chegar à poesia do Herberto Helder é uma coisa muito importante também para desconstruir essa ideia do discurso dramático no teatro, né? Ou até no próprio Pessoa, nos seus heterónimos, etc, etc, etc. Portanto, há fases da tua vida em que tu tens em cima da mesinha de cabeceira determinados livros, que têm a ver com aquilo que tu andas a fazer, com aquilo que tu andas a questionar. E, portanto, digamos que numa biblioteca onde tenhas algumas centenas ou milhares de livros, a verdade é que a maior parte deles são livros que tu consultas. Mais do que tu lês, tu consultas. Porque é essa educação permanente que tu precisas. É como se tu tivesses sede e tens de ir à fonte, não há hipótese, não é? E, portanto, é preciso ir lá, voltar a ler, voltar a reler. Às vezes temos ideias de coisas e dizemos, espera, se calhar não é bem assim, deixa lá voltar atrás, não é? Quando eu falo da memória também tem a ver com isso. Portanto, tem tudo muito a ver com isso. Os filmes que tu viste, às vezes tu lembras-te de coisas porque viste um determinado filme, porque há uma determinada imagem de uma determinada cena, e agora tu tens que voltar a ir ver, para muitas vezes tens de confrontar com a ideia de que será que isso ainda hoje tem em mim o peso que teve há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás? Não é? E porque é que isso também te ajuda, de alguma maneira, a teres uma espécie de um autoconhecimento mais profundo, que é porque é que aquilo há 20 anos atrás me tocou de tal maneira? Deixa lá ver, deixa-me lá voltar, deixa-me lá perceber. Agora, e aqui continuas na tua própria educação, não é? Agora que estás a falar nisso, eu lembro, por exemplo, que eu li o Siddhartha, do Hermanesse. Sim, aos anos, sim. Tinha pai 18 anos, e aquilo foi uma experiência impactante, porque quando cheguei ao fim do livro faltava um caderno final, faltavam 2 ou 3 páginas. Aquilo foi desesperante. Então, não estavam lá as páginas, tinham saído. Então eu queria acabar de ler a história, e toquei às 2 da manhã em casa do amigo meu para me emprestar o livro, que eu queria mesmo ler o livro. Bem, Sim. agora, passado 30 anos, tenho filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho amigos que têm filhos da minha idade. E eu disse para ler o Siddhartha. E fui reler. Já não é a mesma coisa. Pois não. É nada a ver. Não, mas é bom para tu perceberes porque é que aquilo naquele tempo Quem é pensar foi nisso? tão impactante para ti, tão importante para ti. Eu lembro do Siddhartha por causa da Feira do Livro. Acho que foi na Feira do Livro que eu comprei, acho que sim. Acho que me lembro de comprar o livro, sim. Depois até gostei mais do Lobo das Estepes e do Narciso e Goldmundo. Foram Narciso igual do Mundo, também tenho esse, sim. Marcaram-me imenso, sem piada, que esses livros foram muito... Foi há muitos anos. Foi na conversa, agora lembrei-me disso. Que eu, por acaso, quando falei das minhas vacinas, falei sobretudo de 3 grandes autores. Foi o Darwin por causa da parte biológica, foi o Freud por causa da parte psicológica, foi o Marx por causa da parte social. E continuo a achar que são autênticos mestres para nós pensarmos uma série de coisas. Agora, é o que eu digo, são aberturas, nós depois temos que jogar, aquilo não está terminado, temos que ser nós a pegar naquelas ferramentas para pensar. Para mim, Marx continua a ser o pensador que pensou melhor o capitalismo. Okay? As pessoas esquecem esse pormenor, não é? Que ele é um pensador do capitalismo. Pronto, adiante. Mas isso são as minhas ideias, são as minhas vacinas. Sim, é como se é uma ferramenta para tu construires o teu próprio caminho, não é? Precisamente. Por isso é que eu faço aqui a associação ao xadrez, ou seja, aquilo permitiu-me abrir o jogo, mas agora tenho que ser eu a jogar o meio do jogo e o final. Claro. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Ou seja, pensam como se aquilo fosse o final e não foi, nem pouco mais ou menos. E muitas resultadas, atenção. Muitas pensa nisto. Diniz, pensa nisto. Por exemplo, eu digo sempre aos meus alunos, ou até às pessoas que estão a trabalhar comigo, quando eu estou a dirigir um espetáculo de teatro, a ensinar, eu digo sempre, a nós, criadores, quando estamos a criar um espetáculo, o que nos interessa a nós são os processos de trabalho. Os processos de trabalho. O que interessa os resultados interessam aos espectadores e não a nós. Claro. Só nos interessam na relação de partilha com os espectadores. Mas o que é fascinante para nós são os processos de trabalho. É exatamente a mesma coisa. Não é? É como se tu, para construir um caminho, precisas de ferramentas. Tal e qual.
E um livro é uma ferramenta que te ajuda a construir o teu caminho, Precisamente. ou o que quer que seja, não é? E este caminho também tem a ver com o teu caminho do pensamento. E, portanto, como há aquela máxima espanhola que o caminho se faz a caminhar, não é? Eu acho que isto tudo assenta um bocadinho nessa ideia. Tu tens as tuas próprias ferramentas para ir construindo o teu caminho. Não é? Mas o que é importante e fascinante para ti é a construção desse caminho e não o final desse caminho. Completamente. Aliás, não há final para esse caminho, não é? Escrevo na íntegra, subscrevo na íntegra. Capelo, a conversa já vai longa e faço sempre esta pergunta que faz todo sentido depois do que nós já falamos até agora. E que ferramentas estás tu a utilizar agora, se não é indiscrição? O que é que tu sugeres, o que é que está a ser importante para ti neste momento e eventualmente queiras sugerir para pessoas que nos estão a ouvir? Olha, Até tendo em consideração a pandemia do momento, de ideias. Eu tenho um amigo que escreve muito bem, que trabalha connosco na escola, que se chama Zeferino Mota, Okay. Que é um professor de história do teatro, mas de história, né, de história das artes, etc., e que já escreveu alguns textos, é um dramaturgo, também escreveu alguns textos de teatro que nós já levamos a cena no Teatro do Bolhão, na companhia. E eu, este ano, o ano que passou, o 2020, no meio deste imbróglio todo das pandemias, falei com ele e disse-lhe que eu gostava muito, muito de fazer um monólogo, que é uma coisa que eu nunca fiz. Que eu nunca fiz em teatro, fiz muitos. Engraçado. Monólogo nunca fiz. Fiz muitos diálogos com outro ator, 2 atores só. Espetáculos de 2 atores. Um monólogo só nunca fiz. Mas gostava muito e que fosse alguma coisa que refletisse um pouco sobre o mundo em que nós vivemos e o mundo onde, de alguma maneira, também me insiro, que tem a ver com o mundo do teatro. E ele escreveu, está escrito, ele escreveu um belíssimo monólogo que se chama, não sei se devia dizer isso já, mas posso dizer, porque também não sei se vai ser esse o nome do espetáculo, mas que se chama, como é que se chama, Pedro? Nós chamamos agora ninguém, não é? Mas como é que... Eu não sou o meu nome. Portanto, o que me interessa neste momento é um bocadinho esta coisa de que quem sou eu ou eu não sou o meu nome, na perspectiva de que frequentemente ao longo da minha vida eu não tenho sido o meu nome, ou melhor, sendo eu o meu nome, que nome sou eu neste momento. Portanto, o espetáculo é um bocadinho a reflexão de um ator, do mundo dele ao longo destes anos todos, em que momento viveu nesta altura, como é que o teatro de alguma maneira se pode questionar no meio desta pandemia toda, como é que não é só do ponto de vista formal, por exemplo, repara, eu se tivesse este monólogo preparado, eu poderia ter chegado aos espectadores com muita facilidade, porque é um monólogo e eu, através destes meios, né, poderia chegar com muita rapidez e muita eficácia. É evidente. Isso, do ponto de vista formal, é muito importante. Né? Ser um monólogo é muito mais simples, para circular, para chegar a públicos diversos, etc, etc, etc. Mas é muito isto. Portanto, o que hoje em dia me questiona, de alguma maneira, tem a ver com isto, que é onde estou inserido, como estou inserido e que, digamos, que contributo posso dar, não para a resolução disto, como é óbvio, porque não sou nenhum cientista nem nada que o valha, mas para uma discussão, do mundo em que vivemos, tal qual como vivemos hoje em dia, no meio destes problemas todos de que já falamos, destas coisas todas de que os jovens nos chamam a atenção, de que de facto precisamos de um mundo onde as questões do clima, as questões dos relacionamentos sociais, etc., voltem a estar em discussão, mas também a nossa posição no meio disto tudo. Que posição é que nós devemos ter no meio disto tudo? Que questões podemos levantar para isto? E questões que ajudem, de alguma maneira, a que nós continuemos nesta ideia da formação a fazer caminho, a fazer caminho, a fazer caminho. E a não chegar lá, mas a fazer caminho. E, portanto, neste momento é o que de alguma maneira, onde eu ando mais ou menos imbuído e embrutecido, se quiseres também. Mas
estou a tentar meter nisto outros amigos que podem, com outros contributos, Ok. também ajudar a esta. De certa maneira, esta conversa até pode ser também um repto para pessoas que nos vão ouvir e que queiram eventualmente. Exatamente. Que em última instância, mesmo não participando no processo de trabalho, de construção, podem depois serem espectadores do seu resultado, mas como espectadores dinâmicos, não é? Espectadores que questionem connosco, porque a ideia também, a própria ideia do Zeferino não será que nós façamos só o espetáculo, é que à volta do espetáculo possa haver discussões, conversas, textos escritos, etc. No fundo, para que o espetáculo seja uma ferramenta, mas lá vamos voltar à ideia da ferramenta, para a discussão que falávamos há pouco. Muito bem. Isso, agora, pelo que eu percebi, esse texto ainda não está publicado, só foi escrito, portanto, Não. estás a trabalhar, mas ainda não, mas vai ser publicado, provavelmente. Nós estamos a tentar publicar esse e os outros textos que ele próprio já escreveu. Não é? Nós não temos propriamente, que é uma coisa que há muito tempo também achávamos que deveríamos fazer na escola, na academia e no Teatro do Bolhão, é poder ter algumas edições de algumas obras que nós fomos. Sabes que há muito pouca edição de teatro em Portugal. Tem sido feito um grandioso, um grande trabalho pelo Jorge Silva Melo, que tem editado os textos que eles vão traduzindo e vão levando a cena. Ela fala que tu via. Sim. Sim. Não, a cotovia, mas a cotovia falhou, fechou agora. Eu estava a pensar numa série de textos que eu li através do Jorge Silva Melo, também estava ligado à cotovia. Não, mas agora o Jorge Silva Melo tem uma edição. Eles têm, os artistas unidos têm uma edição, têm edições há uns anos já, e editam os livrinhos de teatro e têm feito um trabalho muito valioso, muito valioso. E nós, para além dos textos dos autores mais clássicos que temos vindo a fazer, ou até, se quiseres, um teatro mais contemporâneo, que também, mas de alguma maneira já difundido, temos a ideia de poder fazer, imaginas, porque nós temos trabalhado versões de teatros clássicos traduzidos por Manuel Rezende, por exemplo, que sempre trabalhou connosco até agora, infelizmente faleceu o ano passado. Mas, por exemplo, os nossos textos clássicos são traduzidos por ele, do Shakespeare, do Brecht, enfim. E depois esta vertente dos textos do Zeferino, que são textos completamente não editados e, portanto, não lidos, apenas alguns deles representados e, portanto, já foram levados à cena, mas nós queremos editá-los a eles e a outros, e vamos fazer essa edição, sim. Muito bem. Olha, acho que foi uma conversa excelente, não pode ser uma vacina muito longa, como tu sabes, nos dias de hoje, senão ninguém toma, ainda por cima. Mas foi um excelente reforço e uma excelente vacina. Foi dada no rabo, não foi dada no braço. Ok, olha, gostei muito deste bocadinho, muito obrigado pela partilha, fica bem e olha, e até sempre. Grande abraço. E prazer em ver-te. Um abraço, Pedro, também. Trabalho, adeus.